bem-vindos a mais um programa nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? Então sem pedir licença, sem parar pra pensar. Boa tarde, Márcio. Sejam todos bem-vindos. 10 segundinhos a gente começa nosso tiro, porrada e bomba de hoje. Pra qualquer pessoa andar sem rumo na rua. Simples desejo pro dia de hoje, que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa pessoal aqui com vocês. Eu tô de isolamento, sextou. Eu tô de isolamento preventivo, né? A minha irmã foi diagnosticada com Covid e a gente teve contato no Findes, então, por precaução, eu estou isolada, né? Mas até então não tive nenhum, digamos assim, nenhum sintoma, nem minha filha, mas estamos aqui, né? Temos que cumprir com a nossa parte. Então, por isso que a gente tá mais off, digamos assim. Mas vamos lá, vamos começar mais um programa hoje. Tiro, porrada e bomba, nada, nem Covid, nem gripe, nem macumba, nem nada faz com que a gente pare o que a gente tem que fazer, não é mesmo? Vamos nessa, hoje a gente vai falar sobre um tema que tá até um pouquinho aí, digamos, na moda de uns tempos pra cá, e a gente vai também fazer uma análise sobre essa modinha, que é o minimalismo. Gente, alguém aqui já ouviu falar, ou já pesquisou, ou já tentou, de alguma forma, praticar o minimalismo? Vamos lá, me responda aí. Tá todo mundo tímido, ninguém quer responder, mas vamos lá. Só um minutinho. Show. Então, dos últimos tempos pra cá, muita gente começou a aderir essa moda do minimalismo. Eu, inclusive, não vou mentir, eu tive meu primeiro contato com o minimalismo justamente através do modismo do minimalismo, que ele prega o quê? A gente ter uma vida mais essencial, livre dos excessos, livre dos apegos, né? O que acontece? Essa moda, ela veio trazendo muito uma nova matrix, né? Às vezes a gente vê assim que a gente quer sair de um grupo, a gente quer sair, não fazer parte mais de uma forma, pensamento, de uma ideologia, e a gente às vezes acaba caindo em outra ideologia, né? Então, o nosso intuito aqui hoje é desmistificar essa ideia de um minimalismo simplesmente como aparência, simplesmente como externo, né? Você vê aí pelo YouTube as pessoas falando de minimalismo, mas com a casinha branca, toda bonitinha, toda certinha, né? Com um pouquinho de roupa ali, algumas roupinhas pretas, algumas roupinhas brancas. Então, de novo, sem perceber, as pessoas caem em outra matrix, né? E isso, sempre que a gente tentar se apegar a uma forma de viver ou uma forma de pensamento, a gente se escraviza. Por quê? Se de repente você sai com uma roupinha colorida, né? Você se mostrou lá minimalista, o minimalista da moda, né? Que externamente parece viver com pouco, parece ter ali só um computadorzinho da Apple em cima de uma mesinha e tal, um copinho do lado. Então, no dia que você sair um pouquinho dessa risca, você, digamos, saiu da sua caixa. Então, primeiro eu quero trazer aqui uma ideia do minimalismo como também uma das práticas do estoicismo. Estoicismo é uma filosofia de vida muito antiga, né? E essa filosofia, ela influencia, inspira muito o meu trabalho. Claro que eu não me considero uma estoica, eu sempre falo, eu não me coloco em rótulos, eu não me coloco em formas, pensamentos, em ideologias, porque eu sempre penso que isso me limita. Se eu visto a camisa daquilo, olha, eu sou isso. Eu me fecho para todo o resto. Né? Então, sempre eu trago muito isso aqui no nosso trabalho, porque a gente sempre fala, a tendência da nossa mente é se agarrar a uma certeza, é se agarrar a alguma coisa. Né? Ela não gosta de ficar ali flutuando. Então, a gente tem que estar sempre nessa autoobservação. Aqui,
para mim, para o trabalho do guerreiro de si, o minimalismo externo, na verdade, ele é só um reflexo do minimalismo interno. Então, essa é sim uma das ferramentas que a gente vai precisar desenvolver para a nossa caixinha. Lembra que eu falei que a gente já está criando a nossa caixinha de ferramentas para a gente pegar fogo em 2021? Então, o minimalismo hoje, como eu sempre falo, o nosso programa sempre, no final das contas, não é para ter uma conclusão. Muitos programas, às vezes a gente vem com algo prático, sim, mas esse é mais um daqueles programas que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. A gente só vai trazer reflexões, e essas reflexões são necessárias para que a gente vá criando mais e mais essas ferramentas. O Epíteto, gente, que é um dos grandes percussores do estoicismo, ele tem uma frase que mexe muito comigo. Claro que eu não levo essa frase ao pé da letra, mas é algo que eu estou sempre buscando. Ele fala o seguinte: as coisas não são suas de verdade. Você pode até comprá-las, mas não são suas. Você tem apenas o direito de uso. Então, o minimalismo que a gente está trazendo aqui não é num sentido capitalista, não é só no sentido de bens materiais, mas sim numa forma de pensamento mais existencial, de quantas coisas que a gente sai acumulando durante a nossa vida, né? A gente simplesmente em algum momento da vida, acho que depois da infância, porque na infância você vê que a gente não é acumulador de nada. Na infância a gente tá ali o tempo todo experimentando, querendo saber, quebrando a cara, caindo, ralando o joelho e levantando e continuando. E em determinado momento, o que a gente faz na nossa vida? A gente começa, coloca uma mochilinha nas costas e começa. Aí colocando coisas dentro, né? A gente vai colocando as verdades absolutas, a gente vai colocando, às vezes, pessoas, às vezes, ideias, sentimentos, né? A gente vai carregando essa mochila, vai, e chega um determinado momento que a vida vira um fardo, que a vida fica pesada. E às vezes a gente não sabe por que a vida tá pesada. Simplesmente porque a gente tá com a mochila cheia, né? E contando um pouquinho, assim, sobre a minha, vamos dizer assim, onde que eu dei o start de que os meus excessos, a minha bagagem externa, era também uma bagagem interna. Há mais ou menos 2 anos atrás, gente, o que eu fiz? Nessa busca da jornada, teve um dia que eu falei assim, cara, eu vou me desapegar de tudo que eu tenho em excesso. Porque eu era uma pessoa muito consumista. Eu era aquela pessoa que não gostava nunca de repetir uma roupa. Eu queria sempre estar com uma roupa nova. Eu era tipo um outdoor humano, né? Gostava de ostentar as marcas, gostava de estar sempre na moda, o sapato da moda, a roupa da moda. E, no fundo, isso sempre me incomodou. Era como se eu já inconscientemente fosse a observadora onisciente, né, da minha vida ali, aquela observadora de cima. Eu me incomodava com aquilo, mas eu me sentia, de certa forma, um pouco escrava daquilo. É como se fosse assim, poxa, eu não me sinto muito bem nisso, mas isso, de certa forma, ajuda com o meu posicionamento, né? Vamos dizer assim, aquele desejo de reconhecimento, desejo de aparentar, desejo de se mostrar daquela forma. Então, por muito tempo eu fui muito escrava disso, né? De querer as coisas, às vezes não necessariamente porque eu queria ou porque eu sentia necessidade, e sim porque era uma necessidade de expor, né? Uma necessidade de mostrar. Boa tarde, dá boa tarde aqui para quem chegou depois. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Jenny. Sejam todos bem-vindos. A gente hoje está falando na nossa live aqui sobre minimalismo. Então, quando eu comecei a fazer vamos dizer assim, essa limpeza, eu fui vendo tanto que eu era uma pessoa acumuladora. Quando eu fui fazer essa limpeza, gente, eu lembro que eu tirei do meu guarda-roupa, assim, mais de 4 malas de roupa, muitas roupas com etiqueta, roupas que eu não usava, sapatos. Eu lembro que eu fiz eu espalhei os sapatos pela casa, e o que eu fui percebendo? Às vezes eu tinha 3 sapatos idênticos, tipo assim, 3 tênis brancos. A diferença é que um tinha uma listrinha. E nem eu me dava conta. Aquilo pra mim foi um choque, porque é como se eu olhasse assim, cara, eu tenho 3 tênis brancos idênticos. Só que eu não lembrava. Quando eu ia comprar um tênis, eu já não lembrava que eu tinha outro, Por quê? Aquilo era um desejo, tipo, de consumir mesmo, né? Um desejo consumista. E eu percebia que eu era sempre uma pessoa assim que tinha
é muita informação, é muita coisa para administrar. Isso vai impactando em toda a nossa vida. Porque quando você vai sair, quando eu ia sair, eu pensava, poxa, essa roupa eu já usei, poxa, essa roupa eu já postei foto, nossa, essa roupa. Aí eu já pensava, nossa, acho que eu preciso de uma roupa nova. E olha o tanto de tempo, tanta energia vital que a gente perde tomando decisões ridículas, decisões inúteis, né? Hoje eu uso isso ou uso aquilo, nossa, esse sapato, não sei, ou aquela sensação de, nossa, já me viram com essa roupa. Então a gente, muitas das vezes, a gente cria algemas para nossa própria vida. A gente mesmo se escravizou, né? E eu tô trazendo aqui a minha história pessoal de auto-escravização. Para quê? Para que a gente, cada um, possa olhar para sua própria vida, né? É claro que não é da noite pro dia que a gente, de repente, vai se desapegar das coisas e ser mais minimalista. Mas o minimalismo, ele, vamos dizer assim, não é pra gente ser minimalista. Isso é um rótulo, é pra gente buscar o minimalismo, entende? Porque quando a gente fala eu quero ser minimalista, a gente vai se rotular. Deixa eu ver aqui, Manu, tá sem som com vocês também? Gente, olha aí se tá sem som ou se é lá na Manu. Aqui tem. Manu, aumenta o volume ou clica na tela. Às vezes é porque você não deve ter aumentado ou clicado na tela, tá bom? Então, o minimalismo na verdade, não é pra gente querer ser minimalista, é pra gente buscar o minimalismo. Por quê? Quando a gente tá com a bagagem muito cheia, quando a gente tá com muito excesso, a gente tem que tomar muita decisão para decidir entre aquela bagunça maluca da nossa vida, a gente não consegue ter essa clareza necessária, sabe? E eu percebi muito isso. Quando eu comecei a fazer essa limpeza, primeiro eu olhei para tudo aquilo como um grande alívio, tipo, caramba, olha o tanto que eu sou consumista. Isso no raso, tá, gente? O consumismo, pra mim, ele veio como uma ideia aqui, bem raso. Nossa, eu sou consumista, beleza. Mas quando a gente vai aprofundando, lembra que eu sempre falo que a gente vai entrando nas profundezas, a gente vai vendo que as coisas são muito mais profundas, né? Muito simples. Falar, ah, nossa, eu sou consumista, vou parar de ser. Só que se eu fico só nesse raso, beleza, eu deixo de ser a consumista da roupa, do sapato, da bolsa e passo a ser de outra coisa, né? E o consumismo, muitas das vezes, não é só palpável, é o consumismo aqui interno, né? Aquele nosso apego, aquelas ideias, aqueles pensamentos, né? Ficar ruminando as coisas. Viver no fantástico mundo de Bob também é um consumismo, né? Então, quando eu fui aprofundando, eu fui vendo que dentro desse consumismo, e por baixo desse consumismo, tinha o que também? Uma necessidade, muitas vezes, de aprovação, uma necessidade de aprovação social, que todos nós temos, né? Para ser aceito, para ser admirado. E muito abaixo disso, a gente começa a perceber o quê? Que tudo que a gente quer se preencher com coisas fora, são coisas que estão faltando dentro da gente. Então, a gente inconsciente não sabe que isso está faltando e o que a gente vai? A gente vai lá fora. Então, o consumismo é só aqui a ponta do iceberg, né? Quando a gente vai aprofundando, a gente vai vendo que são coisas muito mais mais intrínsecas, mais profundas. E quando a gente começa a fazer essa movimentação de começar a tomada de consciência, né? Igual a gente até falou isso ontem, a tomada de consciência é o primeiro passo. Quando eu decidi me desapegar de tudo aquilo, já deu uma leveza geral, né? Já deu uma grande leveza. Só que a nossa atitude do desapego não pode nem deve ser só material, porque senão a gente acaba caindo num conceito assim, ah, eu vou ser simples, eu vou viver com pouco. Não é isso, entende? Não é ser totalmente, não é não querer ter mais nada, entende? Mas é querer ter as coisas como uma ferramenta, né? Não como um objeto de ostentação, né? É a gente poder usufruir das coisas e não simplesmente possuir. É a gente ter as coisas para que a gente possa, vamos dizer, para que a gente possa encaminhar na nossa jornada. E lógico que eu tô falando isso, como eu sempre falei, eu não sou uma minimalista, eu estou sempre buscando, porque tô muito longe de ser essa pessoa. Só que para mim é mais importante a busca pelo conceito do que me tornar a pessoa, entende? Porque se eu quero me tornar a pessoa, na verdade eu tô querendo me encaixar na caixinha de novo. Eu vou querer mostrar que eu sou minimalista, que eu sou simples, que minha casa é branca, que eu vivo com pouco, e não é isso, né? Isso aí é sair de uma matrix e cair em outra. A ideia é a gente buscar o conceito, né? Buscar o conceito minimalista, buscar o conceito de viver com menos, não para parecer simples, para parecer básico, não.
mas para a gente ser cada vez mais essencialista. Porque quando a gente vai começando a perceber o que é essencial, a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai abrindo espaço para enxergar as coisas que são fundamentais, as coisas que são mais importantes, que é o que a gente sempre traz aqui. É a busca por essa caixinha de Pandora que tá escondidinha dentro da gente, que cada um carrega dentro de si, essa caixinha cheia de virtudes, cheia de sentimentos positivos, esse coração de carne. Só que até a gente encontrar esse centro, existem camadas e camadas e camadas e camadas que a gente vai rompendo. E como que a gente rompe essas camadas se a gente tá cheio de coisa, sabe? Cheio de informação, cheio de coisa. Se a gente tá com essa mochila pesadérrima, essa mochila já dando dor nas costas aí, dando cãibra, né? A gente vai caminhando pela vida dando cãibra. Então, uma ferramenta importantíssima pra gente levar pro nosso 2021 Pegue Fogo é a gente já começar a busca pelo minimalismo. Não busque, lembrando, eu repito para quem entra na mente, não busque ser um minimalista, porque você vai estar querendo se enquadrar em uma outra caixinha, mas busque o minimalismo, né? Busque essa essência do minimalismo, que é a gente ir se desapegando dos excessos, das coisas que são demais, né? Que a gente não seja escravo da gente mesmo, porque muitas das vezes a gente mesmo se escravizou nessas ideias e depois a gente não sabe por que a gente está escravo, tá bom? Então, meus amores, já estamos concluindo aqui a nossa live. Quem puder, sempre peço, agora eu fico às vezes, lembro só no final, né? Quem puder enviar a live para um amiguinho só, um amigo para ajudar a nossa comunidade Guerreiro de Si a crescer, eu vou ficar muito agradecida. Vamos trazer mais, deixa eu ver se eu esqueci de trazer alguma reflexão aqui. Não, é isso. A conclusão, gente, na verdade a conclusão da nossa live de hoje é a gente começar a deixar essa mochilinha para trás, né? Deixar todos esses apegos que a gente tem. E não só físicos, mas como eu sempre falo, o físico é inevitável, ele vai se exteriorizar quando a gente começar a praticar o minimalismo interno. É a gente começar a soltar o que não é essencial, sabe? As nossas verdades absolutas, aquelas ideias de sempre estar certo, aquelas, vamos dizer assim, aqueles mimos do ego, né? Porque o ego sempre quer estar por cima, o ego sempre quer estar certo. Quando a gente vai largando isso, tipo, ficando de boa na lagoa, aceitação, aceitando tudo, né? A gente vai vendo que no segundo momento, no primeiro momento a gente pode até achar que é ser passivo, mas no segundo momento a gente vai vendo o tanto que isso agrega para a nossa vida, o tanto que a vida fica mais leve e cada vez menos identificar o que é essencial. Porque lógico que nunca a gente vai ser totalmente desapegado, nem 100% minimalista, né? Só que quando a gente começa a identificar que às vezes a gente vai ter certos gostos, certos apegos, mas por funcionalidade, a gente não se cobra. Vou dar um exemplo. Tem uma coisa que eu sou consumista hoje, que eu gosto, fones de ouvido. Eu devo ter uns 4, 5 fones de ouvido, fone diferente. Eu tenho um fonezinho que isso aqui é só uma pontinha aqui. Eu tenho um que é a prova d'água. Tudo isso me encanta, mas porque isso hoje é muito funcional para mim. Como eu sou uma pessoa que estou sempre estudando, eu estou sempre buscando, eu estou sempre naquela da autoobservação, tudo. Eu sou uma pessoa que eu uso muito fone de ouvido, né? Então, hoje o fone de ouvido para mim é útil. Mas entende que eu tenho um consumismo pelo fone, mas porque é funcional para mim, né? Às vezes já aconteceu de eu ir tomar banho e estar ouvindo uma aula. Então, aí o que eu fui lá? Comprei um fone à prova d'água. Só que isso não é para me mostrar, entende? Isso não é para que os outros vejam que eu tenha uma coleção de fones igual, de repente, com as roupas de marca, com os sapatos ou com as bolsas. Não. É um consumismo que é totalmente funcional para mim. É um consumismo que me ajuda. Às vezes estou lavando louça, eu preciso daquele fone ali de Bluetooth. Às vezes eu vou andar no parque, eu gosto do fonezinho esportivo. Se cai uma chuva, não vai estragar. Às vezes, quando eu não quero ouvir barulho de nada, eu já tenho aquele fonezão que fecha aqui, que abafa o som. Então, cada vez mais, a gente vai entendendo que a gente vai ter, sim, alguns apegos, mas são apegos funcionais. São apegos, esses meus apegos com o fone, eles potencializam, eles são meio para atingir um fim, o fim que eu busco, né? Ali, de repente, o estudo ou o entendimento de uma aula, entende?
Entende? Então, é isso, meus amores. Como eu sempre falo, não convido a concordar. Eu só convido a questionar. Comece a se questionar o que você pode desapegar da sua vida para 2021 a gente entrar mais leve, né? Qual mochilinha a gente pode deixar? Porque a nossa reforma interna, como eu sempre falo aqui, a gente está na busca da nossa reforma interior, mas não tem como a gente começar a nossa reforma se a gente estiver cheio de entulho, se a gente estiver com um amontoado de coisas, né? A gente não consegue pensar. É sempre muita coisa para decidir, né? Muita coisa. Eu tenho falado aqui para a gente não se apegar a vamos dizer, a um desapego somente material. Mas vou dar um exemplo que para mim é um grande ganho. Não sei se vocês já repararam, mas desde o meu primeiro programa eu sempre uso o mesmo brinco, que é esse brinquinho branco aqui. Eu sou uma pessoa que eu amo argola, né? Esses brincos de argola e tal. E aí eu decidi para mim no início do programa, eu falei, cara, pra que eu vou precisar ficar decidindo? Eu já evoluí o seguinte, antes eu tinha 1 bilhão de brincos, de vários tipos. Quando eu decidi ir sendo mais minimalista no externo, o que eu falei? Olha, eu vou escolher um certo tipo de brinco que eu gosto mais e vou usar só ele. Sabe por quê? Porque eu vou perder menos tempo tomando decisão. Tipo, nossa, será que hoje vai combinar mais um brinco de folha, de gota, de lápis, de coração, de brilho, de pena? Eu larguei isso de mão, sabe? Eu via que eu perdia muito tempo com isso. Então eu já reduzi. Eu falei, não, de agora em diante eu só uso argola. Por quê? Porque eu gosto de argola, a argola parece comigo. Sempre gostei de argola, desde a época de adolescente. Acho que a argola é a minha cara. E aí, quando eu fui começar o programa, eu falei, tá, mas eu devo ter hoje 6, 7 tipos de argola. E aí, cada dia eu vou ficar pensando, nossa, será que essa argola combina com esse? Sabe, é muita perda de tempo. E aí, o que eu fiz? Não, eu vou pegar uma argola branca e eu vou iniciar e fechar todos os programas com ela. Isso mostra até pra mim mesma, é como se fosse, como eu sempre falo, eu nunca faço nada sem intenção. Eu sou uma pessoa intencional, então tudo que eu tô fazendo tem uma intenção de passar uma mensagem, né? Quando a gente está atento, a gente vai captando esses sinais. E essas mensagens também são para mim mesma. Quando eu estou trazendo para vocês, compartilhando o que eu aprendo na minha jornada, no meu caminho, eu estou reforçando o meu aprendizado, né? Eu estou mostrando para mim mesma que é possível. Então, hoje, já chegando quase no final dos programas, eu vi que assim, caramba, que legal, eu usei o mesmo acessório do início ao fim e que massa. Quiçá eu vou levar esse hábito pro ano que vem, entende? Então, isso vai reforçando até a minha própria prática dentro do que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, fica linda. Obrigada, Márcio. Manu aí também. Meus amores, então, encerramos por aqui nosso programa de hoje, Tiro, Porrada e Bomba. E amanhã a gente vai ter o programa, tá? Porque a gente vai repor o programa que não teve essa semana para que a gente consiga cumprir nossa agenda, que são 70 programas até o dia 31, tá bom? Então, até amanhã, um grande beijo e fiquem com Deus.